Olá! Quero começar o programa de hoje lendo um texto interessante. 1 Coríntios 15, o verso 23 diz: Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. Ou seja, Jesus é as primícias. Porém, os adventistas do sétimo dia insistem em dizer que Moisés foi ressuscitado. Ora, se Moisés apareceu para Jesus e os discípulos como ressurreto, esse texto que eu acabei de ler aqui cai por terra. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar? É isso ou não é? Mas, meu amigo professor Leandro Quadros... Pois não, meu irmão. Você viu aí que nós começamos a falar de um assunto interessantíssimo. Já que a gente apresenta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta que Moisés ressuscitou, e a gente usa a questão daquele acontecimento onde Moisés apareceu para Jesus e os discípulos. Ora, se ele apareceu ali e se ele foi ressuscitado, o texto de 1 Coríntios 15, 23, cai por terra, porque lá diz que Jesus é a primícia, ou seja, é o primeiro que ressuscitou. Como é que fica isso então, professor? Os adventistas estão inventando moda? Pois olha, meu amigo, essa é uma pergunta muito importante, porque eu tenho lido em muita literatura apologética, muita desinformação, não é? Então muitos indivíduos utilizam esse texto para tentar provar que os adventistas estão errados em ensinar que Moisés ressuscitou. Porque quem apareceu para Cristo, ali em Mateus 17, 1 a 3, quando Cristo se transfigurou, assumiu a sua forma gloriosa, estavam ali Elias, que foi levado vivo para o céu, e Moisés, que foi ressuscitado, porque a Bíblia não ensina em nenhum momento em que Deus leva espíritos desencarnados para o céu. Sempre Deus leva corpos glorificados. Sempre, sempre. Agora, como harmonizarmos isso com esse texto que o Tito leu, de 1 Coríntios 15, 23, que afirma que Cristo é as primícias, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado? Nós precisamos analisar o contexto no qual essa expressão está sendo usada. Será que Paulo, em 1 Coríntios 15, está querendo mesmo dizer que Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado, ou melhor, que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado, ou seja, que não poderia Moisés ter ressuscitado antes de Cristo? Na verdade, não foi isso, meu amigo. E nós temos evidência bíblica para isso. Na verdade, até mesmo antes de Cristo, percebemos outros casos de ressurreição na Bíblia. A princípio, sim, mas o Leandro está querendo me colocar em confusão. Está querendo aí colocar mais pulga atrás da minha orelha. Não é isso, eu quero lhe ajudar a compreender o que a Bíblia realmente diz. E para você perceber que o que esses apologistas dizem, não é? De que os adventistas estão errados em dizer que Moisés poderia ressuscitar antes de Cristo, isso que eles estão falando não tem cabimento, não tem fundamento, não tem embasamento bíblico. E nós vamos ver isso agora num texto muito interessante que encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Vamos ler os versos 21 e 22. Primeiro Reis 17, versos 21 e 22 diz o seguinte. Vamos abrir aqui no texto e vamos ver se realmente Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado, em ordem cronológica, diremos assim. O texto fala o seguinte: E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele.
O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Ora, isso aqui aconteceu muito antes de Cristo, foi nos dias de Elias. E diz que por meio de Elias, Deus ressuscitou um menino. E isso foi muito antes de Cristo vir a este mundo e ressuscitar. Então, será que Paulo não conhecia esse texto quando ele escreveu que Cristo é as primícias dos que dormem? Claro que Paulo conhecia. O problema não está em Paulo, está na interpretação de alguns apologistas que teimam em não ir ao contexto bíblico. Quando Paulo fala que Cristo é as primícias dos que dormem, ele não está dizendo que Cristo foi a primeira pessoa a ser ressuscitada no sentido cronológico. Paulo está dizendo que Cristo é as primícias no sentido de ser o mais importante de todos aqueles que morreram. Por quê? Porque é através da morte e ressurreição de Cristo que todos podem ter vida. Como lemos em 1 Coríntios capítulo 15. Então Paulo não está contradizendo o que os adventistas ensinam e nem os adventistas contradizendo Paulo. Por quê? O que os adventistas e outros cristãos sinceros acreditam é que Moisés foi sim ressuscitado, foi para o céu, e que Cristo é as primícias, ou seja, o mais importante, o primeiro a ressuscitar dos mortos, por ser o mais importante. Ele é o primeiro no sentido de importância e não no sentido cronológico do termo.
Agora, também podemos perceber a ressurreição de Moisés em Judas, no capítulo 1, verso 9.
E por isso, não há contradição alguma entre o que os adventistas e outros cristãos sinceros ensinam a respeito da ressurreição de Moisés e entre o que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 23, amigo telespectador ouvinte e amigo Tito também. Ok, professor. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Não importa a sua denominação religiosa, não importa o seu credo, o que você quer saber sobre a Palavra de Deus, este livro que é universal, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que você não compreende muito bem, pergunta para a gente, ficar na mira, e vão ser respondidas de acordo com a Palavra de Deus. Nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, terá a coragem de lhe responder.